Professor, explica pra gente que pé está, onde isso pode chegar, se corre o risco de ser abafado esse grito, que é um grito de todos nós, ou se a coisa está ainda caminhando da forma que nós queremos acreditar que está. O Cláudio, obrigado pela pergunta, pela oportunidade também aqui de situar muita gente que cobra a Assembleia um posicionamento acerca de um movimento que não é novo, você sabe muito bem disso. Eu até fiz um levantamento de alguns momentos na história dessa relação entre Minas Arena, governo do Estado, e a administração do Mineirão, quando esse assunto foi levantado. Quero aqui fazer justiça a alguns deputados que tentaram, o deputado Léo Portela na legislatura anterior, o deputado Irã Barbosa, que também fui buscar nos anais da Assembleia várias audiências que foram feitas. Mas se tem uma coisa que eu sou na vida, é insistente. Na legislatura anterior, no meu primeiro mandato, em 2 anos e meio, eu esperei para conseguir convencer a casa da abertura de uma das maiores CPIs da história da Assembleia Legislativa, que foi a CPI da CEMIG. Eu tenho certeza que pouca gente aqui acompanhou, porque nós tivemos uma situação de abafamento através da empresa, mas saímos com um dos relatórios mais consistentes e que esperamos que o Ministério Público faça valer aquilo que foi investigado. Então, não vou me deixar desanimar em nenhum momento. Acho que o dia de ontem foi uma conquista para toda a torcida do Cruzeiro, uma conquista para o futebol mineiro como um todo. Se não fosse esse movimento que nós iniciamos, fazendo com que fosse feita uma pressão, até por parte do governo do Estado, através da CEINFRA, negociando um intermédio ali entre o Cruzeiro e a Minas Arena, para que o palco maior que está diante da grandeza da torcida do Cruzeiro fosse utilizado ali num jogo do tamanho do jogo de ontem. Eu saí muito incomodado, por exemplo, naquele jogo contra o Náutico, lá do Independência, que é um estádio que particularmente eu não gosto, porque eu acho que ele é muito aquém do tamanho da nossa torcida. Mas é uma conquista mínima diante do que a gente precisa avançar. Eu não tenho dúvida disso. Quando eu digo isso, não é simplesmente voltar para o Mineirão que a gente vai esquecer de que existe um contrato que é lesivo, que é danoso, que é prejudicial ao erário mineiro e, consequentemente, a um povo que está aqui nos acompanhando e que paga essa conta desde quando essa PPP, cuja sigla política, aliás, parceria público-privada, mas no caso da Minas Arena, eu diria que a PPP pode ser transformada num outro significado para essa sigla. O povo paga o pato. Essa é a questão. Por que eu estou dizendo isso, Cláudio? Eu estou dizendo isso porque o dia em que saiu a notícia de que o Cruzeiro voltaria a mandar seus jogos no Mineirão, eu imediatamente me comuniquei com o Gabriel Lima, que é uma pessoa muito séria, o CEO do Cruzeiro, um sujeito que é extremamente técnico, um administrador nato. E a pergunta que eu fiz para o Gabriel foi a seguinte: Gabriel, ficou do agrado do Cruzeiro? E ele disse: professor, nós tivemos uma evolução, mas nós precisaríamos de uma revolução. Mas eu não sou um homem da revolução, o Gabriel dizia para mim. Aí eu falei assim: não, então a revolução você deixa comigo. A revolução você deixa com a Assembleia, você deixa com essa CPI.
Porque é assim que eu vejo a necessidade dessa CPI, Cláudio, e quem está nos assistindo. A necessidade de fazer uma revolução e colocar as coisas no seu devido lugar. Nós temos as assinaturas. Essa é a questão. Hoje, nós temos as 26 assinaturas. Muita gente me pergunta, por que então não se protocola? Simples. Porque com 26 assinaturas, a insegurança para chegarmos no plenário, que funciona assim. A CPI da CEMIG eu tenho essa experiência. Já contei isso várias vezes, repito aqui. Nós tínhamos 31 assinaturas na CPI da CEMIG. Quando foi para fazer a leitura, trabalharam fortes nos bastidores e 5 deputados na bacia das almas retiraram as assinaturas. Então, é preciso trabalhar com a gordura. Eu vou fazer, se me permite, Cláudio, uma comparação para o pessoal entender a questão dos bastidores. Todo mundo está acompanhando essa questão da discussão dessa CPMI, que aí seria uma comissão parlamentar mista de inquérito, Senado e Câmara dos Deputados, acerca do que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro. E aí, todo mundo se lembra que o governo era contra a abertura dessa CPMI. Por que o governo era contra? Porque o governo dizia o seguinte, uma CPMI, uma CPI, ela desvia o foco, ela chama a atenção e alguns projetos importantes, eles param de circular ou você não tem o engajamento que deveria ter ali. Quando a gente pergunta para o governo de Minas por que o governo não libera os deputados para assinarem essa CPI, a resposta é exatamente a mesma que o governo federal deu lá atrás, agora está até apoiando. Nós temos alguns projetos importantes para serem votados na Assembleia, então essa CPI nesse momento não seria interessante para o governo. Eu vou te fazer uma pergunta. E vou fazer uma pergunta, se alguém quiser participar aí, escrevendo. Quanto a Minas Arena investiu até hoje no Mineirão? Bom, segundo eles, algo em torno de 800 milhões de reais, né? A gente teve uma primeira não vou dizer uma impressão, porque foi informação mesmo, no primeiro momento, de algo em torno de 400 milhões. Mas aí depois o representante da Minas Arena, ele veio a público e falou que o investimento havia sido de cerca de 800 milhões de reais. Você vai ficar assustado. Porque eu fiquei. Que eu fui atrás disso. Eu vou dizer, e eu provo, tá? O que eu vou te falar aqui não é nenhuma informação irresponsável. 19 milhões. Foi o que a Minas Arena investiu até hoje. Todo o recurso que ela afirma ter investido é recurso público do BNDES. Meu Deus do céu, cara. Com uma parcela que é paga mensalmente. Mas sabe o que diz o contrato? Que se a Minas Arena atrasar um dia do pagamento da parcela do BNDES, sabe quem que é obrigado a cobrir? O Estado. O Estado. Tá de brincadeira comigo. Sinceramente. Exatamente. Até hoje, o que foi colocado da Minas Arena, enquanto consórcio formado aí pelas 3 empreiteiras, RAP, GESA e Construcap, que é a maior acionista, 19 milhões. Isso aí, nós fizemos um levantamento muito sério. Eu sou da área de humanas, né? Você vê os rios aqui atrás, todos são da área de humanas. Mas eu peguei uma consultoria para me ajudar em algumas coisas, pessoas que entendem. Por quê? Aí esclareço por que a gente está fazendo essa investigação. Porque, além de trabalhar com a questão da CPI, a gente está trabalhando com o Ministério Público de Contas. E estamos construindo o que o Ministério Público pediu para nós, que na linguagem jurídica é a chamada quesitação. Ou seja, uma análise minuciosa desse contrato
e perguntas que nós temos que construir sob o ponto de vista do direito administrativo para questionar aquilo que nós entendemos, que no contrato faz com que o governo de Minas e o povo mineiro seja altamente prejudicado. Então, a gente tem feito um trabalho com alguns especialistas para que essa quesitação ela possa chegar ao Ministério Público de Contas. Não é uma tarefa fácil, é algo dentro aí do escopo do processo administrativo. Eu tenho bons legisladores que trabalham comigo no processo legislativo, mas a gente recorreu aí também a uma consultoria. E aí, por isso que eu disse, Cláudio, e eu quero repetir, quanto mais eu tenho acesso ao contrato e ao que se descobre dele, mais revoltado eu fico com essa situação. E detalhe, eu dei várias entrevistas falando que nós tínhamos feito uma conta de que até hoje o Estado pagou para a Minas Arena 1,54 bilhão. Eu estava errado. É mais do que isso. É 1,4 bilhão. Ou seja, já daria para construir 3 estádios iguais ao Mineirão. Deputado, é assustador. Amplamente inaceitável que se tenha um contrato dessa envergadura, porque quando você para poder analisar, nós estamos sendo feitos de bobo, porque, primeiro, são colocados 19 milhões da administradora para poder fazer uma reforma gigantesca, né? Mas os valores que ela já recebeu, já de fato dá para construir, não reformar 4 estádios. O empréstimo é de um banco público. Se a Minas Arena... Não, cara, como que amarra um contrato desse e como que este contrato tem segmentação posterior dos nossos administradores públicos? Aí me entra o Douglas Cordeiro, um abraço para você, Douglas, que está lá em Boston, e diz o seguinte: o que o Zema tá fazendo aqui em Boston em vez de estar trabalhando? Ele tá de férias?